Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 15 de março de 2023, nem sei que hora, vamos ver a hora que é. 9 horas e 41 minutos. Deixa eu até anotar aqui, para eu não me perder. 9h41. Ai, meu lapisinho acho que sumiu daqui. 9h41, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um começo de semana, né? Repare, né, que meus cabelos estão tudo virado da... Tá todo mundo arrepiado aqui por causa do frio. Tudo por causa do frio. É 9h54 no seu, aqui no meu é 9h41. Deixa eu ver de novo. É 9h54, é isso mesmo. Obrigada, minha irmã. Acho que ou deu errado ali, não sei. Mas é isso aí, meus irmãos. Mais um dia na presença do Pai, né? Mais um dia de luta, mais um dia de preparação para a breve vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, irmã Ruth, você fala todo dia, breve vinda, ele não vem nunca. Pois é, meu irmão, ele tá vindo. É que ele é misericordioso, ele tem misericórdia dos seus. Ele tá esperando que a gente trilhe caminhos perfeitos para que ele possa vir nos resgatar, entendeu? Que ele possa vir e nos tirar desse mundo aqui. A verdade é essa. Bom dia, Paula Pauli. E nós temos que nos alegrar pela pequena demora, vamos colocar assim, né? Porque as coisas estão andando de acordo com o que os filhos de Deus estão ditando. Porque a demora do povo de Deus em se preparar, muitas das vezes, dizem pelo Senhor que tem que esperar mais um pouco, porque o povo tem que se preparar. Entenda que você é um escolhido de Deus. Você foi escolhido para herdar a vida eterna. Se você quer que Jesus volte logo, você precisa se apressar, tá? Porque enquanto você não tiver no limite que você precisa estar, ele, por amor da tua alma, por amor da tua alma, ele tá dando um tempinho para você pensar bem. Mas só que tem um detalhe, vai chegar um momento que esse tempinho vai acabar. Aí vai ter que acabar para valer. E aí que mora o perigo de nós não estarmos preparados, entendendo? E nós precisamos estar preparados, porque a gente não sabe o momento que o elástico termina de esticar. Entenderam, irmãos? O elástico, deixa eu ver se eu tenho um elástico aqui para mostrar para vocês o que eu quero dizer, ó. Eu tenho aqui um rolo de elástico, tá? Eu vou cortar aqui um pedacinho. Deixa eu ver se eu tenho um cortador aqui. Eu vou cortar um pedacinho aqui para vocês entenderem o que eu tô dizendo. Nossa, eu tava com uma... Deixa eu ver se tá aqui dentro. Aqui. Ó, vou cortar um pedacinho do elástico pra gente entender o que eu tô querendo dizer. Nós estamos assim, ó. A volta de Jesus é isso aqui, tá? Esse é o tempo da volta de Jesus. Gente, meu cabelo hoje tá demais, tá? Esse é o tempo da volta de Jesus. Só que, por amor a você e a mim, porque a gente ainda não se preparou como precisa, ele tá fazendo isso, ó. Ele tá esticando para que você possa se redimir. Mas vai chegar um momento em que esse esticar não vai dar mais. Olha, eu já tô no último, já não tem mais o que esticar. Esse esticar vai acabar. E aí é quando entra aquele versículo: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. É o momento que alguém pode roubar a tua coroa. Entendeu? Porque no momento em que esse elástico esticou, já não tem mais. Aí é a hora de Jesus voltar. Entendeu? Aí você precisa, se o teu tempo não deu ainda, você vai ficar. Então nós precisamos saber que esse elástico tem limite. Bom dia, Rose. Esse elástico tem limite. E nós não podemos avançar esse limite.
porque nós não sabemos o momento em que ele vai chegar no final. No momento em que esticar ele já não vai dar mais. Tem que acontecer, tudo vai ter que acontecer, entendeu? Então, meu irmão, cuidado, porque o elástico do Senhor já está quase para encerrar. Ele já não tá mais, não tem mais aonde esticar. Shalom, Amanda. Não tem mais aonde esticar. Ele já está chegando no fim. E se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Entendeu? Lembre-se de uma coisa, a misericórdia é para todos. A bênção é para os filhos. Marca isso que eu estou te falando. A misericórdia o Senhor tem para a humanidade toda. Mas a bênção Deus tem para os filhos. Cuidado, porque essa bênção não saia da tua vida. Cuidado. Nós precisamos estar alertas. Nós não podemos brincar. Porque Ele está às portas e Ele está nos avisando. Ele está nos avisando que nós temos que mudar a nossa conduta, nós temos que mudar a nossa postura, entendeu? Nós temos, meu irmão, que estar com a nossa vida diante do altar. Colocar as nossas orações, mudar o nosso foco do mundo para o foco da bênção do eterno, para o foco da minha vida com Deus, entenderam? Eu não posso estar com o pé numa canoa e o pé na outra, não tem condições. Eu preciso caminhar firme para a honra e glória do Senhor. Eu tenho que dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Entendendo? Isso é que nós temos que ter, tá? Tem um corinho que diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para mim morrer é viver, para mim morrer é viver, para mim morrer é viver, para mim o viver é Cristo. Entenderam? Então você tem que estar firme, meu irmão, se preparando para esse momento que ele já está aí. E ele está chegando muito próximo. O elástico já está quase terminando de esticar. E a hora que terminar, aí o nosso momento acabou. Tá bom? Mas eu quero ler aqui uma coisa muito linda no Mananciais no Deserto, para que nós possamos aquecer o nosso coração nesse dia e possamos ver a glória do Senhor e possamos mudar a nossa postura, tá? Quando eu falo, irmãos, mudar a postura, eu não tô falando só para você, eu tô falando para mim. A primeira pessoa aqui que tá sendo, como é que diz, que está sendo mexida não é você não, sou eu. Eu recebi ontem uma, como é que diz, uma mensagem dizendo que eu coloco indiretas, né? Coloco indiretas aqui na live. Meu irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Primeiro lugar, eu não vivo atrás de ninguém, observando a vida de ninguém. A minha missão aqui é pregar a palavra de Deus e colocar nos meus stories ou no meu feed coisas que vão elevar o povo de Deus. Foi para isso que Deus me colocou. Primeiro que eu não tenho tempo de ficar atrás dessas coisas, eu tenho que trabalhar, eu estou numa missão da parte do Senhor séria, e essa missão está me tomando tempo, e precisa tomar tempo, porque eu não estou lidando somente com a minha vida, eu estou lidando com a vida de outros, entendeu? Então, peço, amém, Patrícia, que Deus abençoe, minha irmã. Então, eu quero dizer para você o seguinte, como, né, me falou ontem essa pessoa que eu lanço indiretas. Não, eu não lanço indiretas. Agora, se o que eu estou falando da parte do Senhor calhou de pegar você, não pense que eu sei da tua vida, não. Porque, vou ser sincera para você, eu só sei da vida de alguns porque me perguntam certas coisas e o Senhor me daria de falar. E se por um acaso eu repetir alguma coisa aqui, eu falar alguma coisa aqui, é porque Deus mandou. Sabe por quê? Primeira coisa que eu tenho é que dar conta da minha vida para o Senhor. Quer dizer, se eu falar aqui, como é que posso dizer? Se eu falar aqui para você coisas que não vêm da parte do Pai, eu vou pagar a conta. Não é você, sou eu.
E eu tô aqui porque o Senhor mandou eu ser trombeta. O Senhor mandou eu ser Ezequiel 33. Entendeu? Deus me mandou eu ser Ezequiel 33. Deus me mandou animar o povo de Deus para ir para o céu. E nesses últimos dias o Senhor tem falado muito comigo, que é para trazer o povo ao arrependimento e que nós precisamos adquirir fé. E o Senhor ainda colocou esses versículos no meu ouvido: sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santificação ninguém verá a face de Deus. São 2 versículos que estão na minha cabeça noite e dia. Vocês não têm noção disso. E eu venho aqui compartilhar. Mas eu não venho aqui dizer para você que você tem que fazer, entendeu? Que você tem que fazer o que eu tô falando. Se você crê que Deus fala pela minha boca, entendeu? Amém, minha irmã, amém. Se você crê, louvado seja Deus, minha irmã. Você largou dos ídolos, né? Louvado seja o Senhor. A Lília é uma bênção, a Lília é uma pessoa abençoada do Senhor. Ela leva a palavra. Então, preste atenção. Se você crê que aqui vem a palavra do Senhor, você sabe de uma coisa: em primeiro lugar, eu tenho que dar conta ao meu Deus. Em primeiro lugar. Agora, eu não posso deixar de dizer aquilo que o Senhor manda. Por mais que às vezes você possa ter me falado a tua situação, se o Senhor mandar eu falar aqui, eu vou falar. Porque não é só você que passa por esse setor. Tem várias pessoas que passam. Irmãos, não é só um que passa por uma situação. Tem vários passando a mesma situação com condições diferentes, mas a situação é a mesma. Então, quando eu li aquela mensagem hoje, né, que eu falava indiretas, eu falei: olha, minha irmã, em primeiro lugar, que quando eu tenho que falar uma direta para alguém, eu já vou direto na pessoa e já descasco o pepino, tá? Eu já falo o que eu tenho que falar, na cara, eu não mando recado. Agora, quando eu falo ali na live, eu falo aquilo que Deus me orienta. Então, se você tá achando isso, o problema é seu. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei aquilo que eu tô fazendo, eu sei aquilo que Deus me orienta. E eu não vou parar de fazer isso porque você tá achando que eu tô dando indireta. Eu não vou. Entendeu? Então, meus irmãos, é o seguinte. Presta atenção. Eu já não sigo, pode ver lá, é muito pouca gente que eu sigo. Por que eu não sigo? Para não cair no meu feed a vida de ninguém. Entendendo? Porque eu não quero saber da vida de ninguém. Não me interessa a vida de ninguém aqui. O que me interessa é o que Deus manda eu fazer. E o que Deus manda eu fazer, eu estou fazendo. Eu estou cumprindo aquilo que o Senhor falou há 2 anos, 3 anos, nem sei quanto tempo já faz. Você precisa começar a pregar. Você precisa animar o meu povo. Foi uma época que estava todo mundo aí botando desânimo nas pessoas, trazendo desespero. E o Senhor falou comigo: você precisa animar o meu povo. E agora o Senhor tem falado comigo: você precisa pregar sobre fé e sobre santidade, porque a minha volta já está muito próxima. Então, irmão, são etapas. E eu venho pregando santidade, fé. Entendeu? Porque, meu irmão, se nós não tivermos... Eu e você, eu não estou fora disso. Para mim vai ser cobrado muito mais do que para você. Sabe por quê? Porque eu estou aqui falando. E eu tenho que viver o que eu falo. E quantas vezes eu não vivo o que eu estou falando? E às vezes eu me pego e eu falo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me cobre com o teu sangue. Me ajuda. Perdoa os meus pecados, perdoa a minha ignorância. Perdoa, Senhor, da minha boca dura. Perdoa, Senhor, das coisas que às vezes eu falo sem pensar. Você está pensando que a minha luta é pouca? Não é não, meu irmão. Minha luta é árdua. Minha luta é árdua. Sabe por que minha luta é árdua? Porque o Satanás, sabe, me provoca para eu voltar a ser a velha Ruth de antes. E eu não quero ser a velha Ruth de antes. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu tenho que lutar contra a minha pessoa para eu poder vencer. Entendendo? É assim, meu irmão. É assim que a gente vive. Então, eu quero dizer para você, você que está achando que eu dou indireta, se você quiser achar, problema seu. Totalmente seu problema.
Eu não preciso dar indireta para ninguém, porque eu tenho que dar conta para o meu Senhor. Agora, se a tua situação calha com aquilo que eu estou falando, é outra história. Você vai se ver com Deus, não é comigo. A minha missão eu estou fazendo. Aquilo que o Senhor traz para mim, eu estou colocando aqui. Entendeu? Eu estou colocando. E se o Senhor falar que é para eu falar diretamente com uma pessoa, como outro dia eu falei com um irmão aí, falei direto com ele aqui, quem estava na live viu. Eu falo o nome. Eu falo o nome, eu não tenho medo. Aí se você não tem medo porque você mora, você não tá você tá numa tela, não tá. É, irmão, mas eu tenho um Deus para prestar conta. Eu tenho um Deus para prestar conta, entendeu? Então, meu irmão, presta bastante atenção. Nós temos que estar diante da presença de Deus em novidade de vida. Mas vamos lá, vamos ler muito bonito esse trecho do Mananciais no Deserto. Tudo é possível ao que crê. Fé, fé. Marcos 9, 23. Anota esse versículo aí na tua Bíblia, porque esse versículo é maravilhoso e você precisa dele. Na hora da angústia, na hora que você não tiver aonde sair, você clama esse versículo. Senhor, tua palavra diz, tudo é possível ao que crê. E você clamando a palavra, você orando a palavra, o mundo espiritual se movimenta mais rapidamente. Você sabia disso? Porque o mundo espiritual percebe e tem a certeza que você confia no Deus da Bíblia, que você confia no teu Criador, aquele que te trouxe a vida eterna. Entendeu? Aprenda a orar a palavra de Deus, decore a palavra de Deus, ore os versículos da palavra de Deus, porque você vai ver cumprimentos na tua vida acontecerem que você não calcula. Eu tô falando porque eu tenho experiência disso. Eu fui ensinada pelo Pai, o Senhor me ensinou a orar a palavra, Então vamos lá. Diz assim: esse tudo nem sempre vem simplesmente com o pedir. Daqui está dizendo, tudo é possível ao que crer. Então, quem fez o relato está dizendo, esse tudo nem sempre vem simplesmente com o pedir. Pois que Deus está sempre buscando ensinar-nos o caminho da fé. O Senhor está a todo momento te buscando você trazer o caminho da fé. E em nossa preparação na vida de fé, precisa haver espaço para a prova da fé. Vou ler de novo. E em nossa preparação na vida de fé, precisa haver espaço para a prova da fé, a disciplina da fé, a paciência da fé, a coragem da fé. E muitas vezes passam-se muitos estágios antes de realmente percebermos qual é o fim da fé, a saber, a vitória da fé. O versículo, Isabel, é Marcos 9, 23, tá? A verdadeira fibra moral é desenvolvida através da disciplina da fé. Irmãos, olha quanta coisa. Disciplina da fé, paciência da fé, coragem da fé. E muitas vezes passam muitos estágios antes que realmente percebemos qual o fim da fé, a saber, a vitória da fé. Que lindo isso! A verdadeira fibra moral é desenvolvida através da disciplina da fé. Se apresentamos um pedido a Deus, mas a resposta não vem, o que devemos fazer? Devemos continuar crendo na palavra de Deus. Não nos desviemos dela pelo que vemos ou sentimos. Pois enquanto permanecermos firmes, nosso poder e experiência vão se alargando e desenvolvendo. O fato de vermos a aparente contradição da palavra de Deus e mesmo assim continuarmos inabaláveis na posição da fé. Olha, presta atenção. Aparente contradição.
aparente contradição. Muitas vezes a gente lê e fala, mas escuta, esse negócio tá estranho. Aí você lê de novo, você não consegue entender. Mas você passa por uma determinada situação, aí você começa a entender o que aquela passagem quer dizer. E você vê que ela não é contraditória. Ela está se juntando em elos com as outras partes. Entendeu? Olha aqui, ó. O fato de vermos a aparente contradição da palavra de Deus e mesmo assim continuarmos inabaláveis na posição da fé nos torna cada vez mais fortes. Irmãos, na minha vida eu tenho uma causa, que é o meu filho. E eu sou muito criticada pela minha família, porque eu não vou atrás do meu filho. Não pelas minhas filhas, pelos meus irmãos. Você tinha que ir, você tinha que ficar atrás e não sei o que. Não, eu não vou. Por quê? Porque a minha fé está no Criador. A minha fé diz que é para eu esperar no Senhor. A minha fé diz que é para eu descansar, porque o Deus que criou o meu filho antes de ser meu filho é o Deus que está cuidando dele. Eu não sei se eu vou alcançar essa graça, essa bênção de ver o meu filho restaurado aqui. Não sei se eu vou vê-lo aqui, porque os dias já estão terminando. Mas eu tenho a certeza de uma coisa, que se assim o Senhor quiser e se assim for da vontade dele, eu o verei na glória. Entenderam? Então, meu irmão, eu durmo em paz, eu vivo em paz. E eu só falo para Deus nas madrugadas, Senhor, antes de ser meu, ele é teu. Cuida dele em nome de Jesus. Entenderam? Mas como que eu aprendi a ter esse tipo de coisa? Passando pela prova da fé. Irmãos, eu nunca me esqueço. Eu passei por uma situação com um parente meu, bem próximo. E eu lembro daquele domingo, era um domingo de manhã, essa pessoa tinha me emprestado um valor. E eu estava esperando em Deus para receber esse valor, né? Para eu poder acertar com essa pessoa. E essa pessoa chegou em mim e falou assim, olha, se você não acertar comigo até amanhã, o caldo vai entortar para o seu lado. E eu fiquei chocada com aquilo, sabe? Eu fiquei assim porque, né? Estávamos juntos, né? Passando a situação e tudo mais. E eu caí aos pés do Senhor. Falei, Senhor, eu tô colocando as palavras dessa pessoa na tua mão. E eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor me proteja. Porque apesar de, né? Eu não quero dever nada para ninguém. O Senhor me dá as condições. Eu estava numa situação assim terrível, terrível. Uma situação mesmo totalmente desamparada, né, dos homens da terra. De repente o meu celular tocou, não era esses celulares ainda, eram aqueles Nokiazinho pequenininho assim. Tocou e meu irmão, Ruth, eu acabei de depositar uma quantia para você no banco. Já tá na conta. Era no domingo, hein? Era no domingo. Eu corri no banco naquele momento. E era exatamente a quantia que eu precisava. Quem é que faz isso? É o Senhor. Por quê? Porque Ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa situação. O Senhor sabia naquele momento que se eu não tivesse aquela quantia, eu poderia ser engolida ali naquele momento. E eu cheguei e falei, tá aqui, olha, obrigado pelo seu empréstimo. Entenderam? Vocês estão entendendo, meus irmãos? São aqueles momentos assim que você está fechado por todos os lados e o Senhor vem e tira você com mão forte. Parece uma coisa boba, né? Mas não é. Só quem passa por esse tipo de aflição sabe o que eu estou falando.
Só quem passa por esse tipo de aflição sabe o que eu estou dizendo. Então, isso são as provas da fé. É a capacidade de você crer que mesmo que no combate ardente, o Senhor é aquele que vai te prover aquilo que você precisa. Eu nunca esqueço do meu pai. Meu pai era menino, ele contava isso. Menino não, já tinha seus 19 anos. E meu avô era advogado criminalista. E meu pai não era crente. Mas meu pai conhecia, porque ele foi criado no Mackenzie, né? Então ele conhecia Deus. Mas ele não era crente. E ele foi acompanhar meu avô em Santos. Eles moravam em São Paulo, foram para Santos, porque meu avô tinha um júri para fazer em Santos. E o meu avô era aquele tipo de homem que gostava de jogar. E meu pai foi com ele pro hotel, aquela coisa toda. Meu avô foi pro júri. E meu pai já ficou meio alerta, porque primeiro dia ele não voltou, no segundo não voltou. Foi voltar no terceiro dia. E meu pai falou: pai, onde você estava? Ele falou: eu terminei o tribunal, eu ganhei a causa, mas eu joguei. Eu fui para o Clube Atlântica e fui jogar. 3 dias uma mesa de jogo. E ele falou pro meu pai: sobe para São Paulo e busca dinheiro para me tirar daqui. E meu pai não tinha um tostão no bolso. Meu pai disse que andava pela rua, pela Avenida de Santos. E ele andava na rua e disse que ele falava: meu Deus, como é que eu vou embora daqui? Como que eu vou sair daqui? E o desespero dele diz que pegava, diz que ele chegava a ficar afogueado de tanto desespero. Diz que quando ele viu um rolinho vindo era um vento que trazia o rolo, mas ele disse que não tinha vento na rua aquela hora. E aquele vento vinha trazendo e o rolo vinha de frente para ele. E quando ele pega aquele rolinho, tinha uma nota na época de 50 mil réis. Acho que é isso que ele falava, 50 mil réis. E ali ele pôde pegar o trem para São Paulo e buscar o dinheiro que meu avô precisava para sair daquela situação. Quem faz isso? Aí você fala assim: mas ele não era crente, irmã Ruth. Deus cuida, a misericórdia do Senhor é para todos. A misericórdia do Senhor se estende para todos. A bênção é para os filhos, mas a misericórdia é para todos. Não se esqueça, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são todas as manhãs. Entenderam? Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que você vai até no último. Por que você tem que ir até o último? Para ele te socorrer, porque ele quer ver o que vai sair da tua boca. Quando eu falo para você que você tem que tomar cuidado com as tuas palavras, você acha que eu estou falando muito? Não, meu irmão. O Senhor te prova, ele te põe na moenda da prova para provar as tuas palavras, para provar o que você tem dentro da tua alma, para provar o que tem dentro da tua mente. O Senhor quer um coração limpo que, apesar de, ele é na tua vida. Apesar de, você não vai largar dele. Apesar de, você não vai blasfemar contra ele. Apesar de, você vai baixar a cabeça e aceitar o que ele quer. É isso, irmãos. Seja fiel. Aqui diz assim: muitas vezes Deus demora propositadamente. E tanto é resposta demora, como a bênção pedida quando chega. Vou ler de novo. Muitas vezes Deus demora propositadamente, é de propósito que ele está demorando. Ele quer ver o que tem dentro de você. E tanto é resposta à demora, como a bênção pedida quando chega. Na vida de todos os grandes personagens da Bíblia, Deus operou assim. Abraão, Moisés e Elias não eram grandes no começo, mas foram feitos grandes através da disciplina de sua fé. Disciplina, meu irmão, marca isso, disciplina da sua fé. Você precisa ter disciplina de fé. Você precisa entender que o teu Deus,
Ele quer o melhor para você, mas Ele quer ver o que você tem dentro do teu vaso. E só assim foram feitos idôneos para a posição a que Deus os chamara. Quem foi Moisés? Quem foi Abraão? Quem foi Elias? Abraão foi amigo de Deus. Moisés conversava com Deus face a face. Você acha que isso é pouco? Elias, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele pediu para Deus para morrer, que ele não queria mais viver, não. Ele não queria. Ele tinha tanta intimidade que ele chegou lá com os profetas de Baal e ele ria dos profetas de Baal. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Mas você acha que Elias chegou daquele jeito ali? Não. Elias chegou, ele foi engendrado na fé. Ele foi, como é que eu posso dizer? Ele foi concebido na fé. Ele foi concebido com provas, mostrando que Deus era com ele, mostrando que Deus era aquele que estava na vida dele. E você, qualquer coisinha você está xingando, qualquer coisinha é porque Deus não me ama, porque eu sou a pessoa que mais passo prova nessa vida. Ô, meu irmão, tem tanta gente passando muito mais prova que eu e você. Tem tanta gente passando coisas terríveis e tá de boquinha fechada, esperando a misericórdia do Senhor. Vamos aprender, meu irmão, vamos aprender a fechar a boca. Quanto a José, por exemplo, que o Senhor estava preparando para o trono do Egito. Lembra de José? Pois é, Deus colocou ele no trono do Egito, mas o que ele passou antes de chegar no trono? O que José passou antes de chegar no trono? Será que você seria capaz de passar pelo que José passou? E ainda dispensar uma mulher linda como aquela mulher de Potifar? Porque ele tinha Deus no coração dele em primeiro lugar. Quantos manjares, meus irmãos, a gente não dispensa. Quanta coisa frívola que poderia ser dispensado por amor ao Pai. E nós colocamos isso na gente. É triste, né? A palavra do Senhor o provou a José. Não foi a vida na prisão, como suas camas duras e o parco alimento, que o provou, mas a palavra que Deus tinha falado ao coração na meninice, quando ele era criança. Lembra dos sonhos de José? Tudo aquilo falava no coração dele, tudo aquilo gritava no coração dele. Que sua elevação e honra seriam maiores que a de seus irmãos, nos sonhos que ele teve. Era isso que estava sempre diante dele, quando cada passo em sua carreira fazia parecer mais e mais impossível seu cumprimento. Ele, inocente, estava ali preso, enquanto outros, cujo aprisionamento seria talvez justo, eram postos em liberdade, deixando-o ali a definhar sozinho. Quanta tristeza José passou dentro daquela cela, 12 anos preso, 12 anos remoendo, 12 anos olhando para trás e saber de onde ele saiu e o que ele estava, o que ele tinha virado, um prisioneiro. Mas ele não ousou levantar a boca dele contra o Deus Todo-Poderoso. Ele ficou quieto, ele aguardou em silêncio. Ele sabia o movimentar das águas. Ele sabia, ele entendia o movimentar do Espírito Santo. Essas foram horas que provaram a sua fé. Horas, porém, de crescimento e desenvolvimento espiritual. E quando a palavra de libertação chegou, encontrou-o pronto para a difícil tarefa de receber os irmãos transgressores. Com um amor e paciência só suplantados pelos de Deus. Nem mesmo as perseguições nos provam tanto como experiências assim. Quando Deus nos fala de um propósito seu e os dias se passam sem que ele o cumpra, esse tempo de espera é verdadeiramente difícil. Mas essa disciplina na fé nos trará a um conhecimento de Deus
e que não chegaremos de nenhuma outra forma. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês da minha vida. Desde criança, tinha um mandamento que me chamava muita atenção. Era esse: honra teu pai e tua mãe para que tenhas longos dias sobre a terra. E isso sempre calou muito dentro do meu coração, desde criança, desde criança. E não porque minha mãe tinha me inculcado, não. Era uma coisa que eu lia e aquilo me chamava atenção, e aquilo falava para mim: você precisa cumprir esse mandamento. Presta atenção no que eu vou falar. É uma coisa que eu não comento com ninguém. Eu vou comentar aqui a primeira vez, tá? E eu cresci com esse mandamento na minha cabeça. E eu sabia que se eu não cumprisse, uma espada passaria sobre a minha cabeça. E eu cresci e minha mãe ficou viúva, meu pai faleceu, eu tinha 11 anos. Eu tinha um irmão viciado em drogas nessa época. E minha mãe perdeu tudo o que tinha, que meu pai tinha deixado, levando esse menino para cima e para baixo, em clínicas e aqui e ali, mudando de cidade para ver se tirava ele do convívio dos drogados. Até que minha mãe caiu muito doente. E eu sempre ali, eu tinha 11 anos e sempre essa palavra: honra teu pai e tua mãe para que tenha longos dias sobre a terra. E engraçado que eu era muito amiga do meu pai, mas eu não era amiga da minha mãe. Desde criança, minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, mas a minha mãe era muito rígida. Minha mãe, ela era muito... Se não fosse do jeito que ela queria, a situação pegava fogo. E eu nunca fui esse tipo de rigidez, eu nunca gostei disso. Mas esse mandamento na minha cabeça sempre, o tempo inteiro. E minha mãe ficou doente, e eu com 12 anos já nessa época, 12, 13 anos já estava. Eu cuidei da minha mãe ficou com uma sonda durante 4 meses no rim. Depois, uma sonda por baixo no ureter. Coisa horrível, coisa horrível. Precisou fazer uma plástica nos rins. E eu fiquei ali, eu perdi aquele ano de escola. Eu estava na 7ª série, eu perdi a 7ª série para cuidar da minha mãe. Mas a minha mãe era muito dura comigo, ela era terrivelmente dura. Mas eu aguentava firme porque na minha mente vinha: honra teu pai e tua mãe para que tenha longos dias sobre a terra. E eu lembro que eu, menina, só falava assim: ai meu Deus, me ajuda a aguentar ela, porque não é fácil. Mas a minha mãe nunca foi assim, pessoa de bater, nada disso, mas ela era dura nas palavras comigo, muito dura. E aí, irmãos, eu fui crescendo, e o peso da casa foi ficando em cima de mim, porque minha mãe começou a terminar de perder o resto que tinha, e eu com 15 anos eu comecei a trabalhar de brincadeira. Eu comecei a dar aula de piano em casa para uma amiga da minha mãe, filha de uma amiga da minha mãe, que estava fazendo um inventário e não tinha como pagar um curso de piano. Eu falei: manda ela aqui que eu ensino para ela. E eu comecei a dar aula para a menina, e a menina começou a aprender, e meus vizinhos começaram a ver que eu estava ensinando e começaram a vir contratar aula comigo. Eu sei que eu cheguei no final daquele ano, eu já estava com mais de 20 alunos de piano. E eu tinha somente 15 anos. E as pessoas confiavam em mim. E a minha mãe, eu sempre fui de falar muito, eu sempre gostei de conversar, sempre gostei. Onde eu chegasse, todo mundo estava conversando junto comigo, né? E minha mãe me podava muito por causa disso. Ela achava que eu falava demais, que eu era muito dada e que eu ia ter problemas por ser comunicativa como eu era. Mas eu, na minha cabeça, honra teu pai e tua mãe para que tenha longos dias sobre a terra. Bom, me casei e minha mãe morando comigo. Por quê? Porque meus irmãos não queriam minha mãe pela rigidez que ela era, pela maneira como ela era, porque quando ela achava que pau era pau, podia ser pedra, mas tinha que ser pau para ela, né? Então as minhas cunhadas não gostavam, então era complicado. Então eu tive que assumir, né? Eu fiquei, mas na minha mente vinha: não desonra a tua mãe, não saia fora da tua mãe, você precisa honrar a tua mãe.
Irmãos, e eu fui até o final. Tive problemas seríssimos durante o meu casamento, por causa das implicâncias, né? Uma pessoa mais velha, não é brincadeira. Mas eu sempre ali junto. Nunca abandonei a minha mãe em nenhum momento. Eu podia chorar das coisas que às vezes eu ouvia, mas eu jamais, porque esse versículo nunca saiu da minha mente. E eu vejo, irmãos, ela morreu de mão dada comigo. Foi a morte mais linda que eu já vi na minha vida. Foi a morte da minha mãe, porque eu vi o anjo entrando pela janela. Ele entrou e levou a minha mãe. E as minhas palavras para ela foram as seguintes nas últimas horas. No último momento, eu falei: mãe, se entrega para Jesus agora. A senhora lutou a vida inteira para estar aqui. Para estar esse momento se entregando para Jesus. A senhora vai com Deus, vai em paz. Porque eu prometo para a senhora que na volta de Jesus eu estarei lá nos portões celestiais te esperando. Se a senhora chegar primeiro, a senhora me espera. E se eu chegar primeiro, eu espero a senhora. Mas não deixa de me esperar, que eu vou estar lá. E vou estar junto com os teus filhos lá. E assim minha mãe entregou a sua alma naquele momento. Passaram-se o tempo. Passou o tempo. 2 anos depois, veio um tsunami sobre a minha vida tão terrível, que se eu não tivesse cumprido esse mandamento do Senhor na minha vida, eu não estaria aqui hoje com vocês. E o Senhor tem sido fiel comigo até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque eu cumpri o mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias sobre a terra. Eu sempre falo para as minhas filhas isso. Eu falei: não estou falando por mim, pela minha pessoa, não. Porque de mim Deus cuida. Mas honra o pai e a mãe, porque existe uma espada sobre a cabeça daqueles que abandonam seus pais e suas mães. Existe uma espada. E presta atenção, meu irmão. Quando Deus toca no teu coração uma parte da Bíblia, cumpra essa parte. Porque essa parte vai ser a ponte que você vai ter quando você chegar frente ao abismo. Sabe aquela história da cruz? Que várias pessoas carregando as suas cruzes, né? Carregando as suas cruzes e teve um que começou a cortar a cruz dele, que estava pesada demais. Quando chegou para atravessar de um local para o outro, era um abismo. E cada um que atravessava colocava a cruz e dava certinho para ele trilhar em cima como uma ponte e atravessar. É isso, irmãos. Quando Deus coloca no teu coração uma palavra, você guarda. Entendeu? Você guarda. Porque essa palavra e o cumprimento dela, se você cumprir, é a ponte que vai fazer você atravessar o abismo da tua vida. Foi a ponte que me fez atravessar o abismo que eu caminhei há 15 anos atrás na minha vida. Foi esse mandamento que o Senhor me colocou para cumprir. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Entendeu? A Marianice colocou aqui: meu pai, na hora de morrer, ele disse para mim e minhas irmãs: eu tenho um encontro com vocês em frente ao rio da vida. Glória a Deus, que coisa mais linda. É isso aí, meus irmãos. Façam a vontade do Senhor. Creiam no poder de Deus. Tenham fé. Guarda isso no teu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vai produzir santidade. A fé vai produzir, meu irmão, vai produzir que você tenha capacidade de ter intimidade com o Pai. Entendeu? Presta bastante atenção. Luta com Deus pela tua fé. Luta com o Senhor, porque você precisa estar além do Jordão. Você precisa atravessar o Jordão. E a tua intimidade com o Pai vai fazer com que os teus dias sejam leves e você consiga atravessar o Jordão. Entenderam?
Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis transmitir aqui, aquilo que Deus mandou eu falar com vocês aqui hoje pela manhã, e aquilo que Deus está falando dentro do meu coração primeiramente. Cumpra os desígnios do Senhor. Cumpram aquilo que o Senhor deu para você. Leia a Bíblia. Ore a Bíblia. Viva a palavra de Vivam a palavra de Deus. Faça desse livro a tua fonte de vida. Nesse livro tem palavras de vida eterna. Você precisa viver o propósito de Deus para você. Você só vai viver se você tiver intimidade com o Pai. Busca, meu irmão, ter intimidade com o Senhor. Busca, meu irmão, viver à sombra do Altíssimo. Busca viver nos pastos verdejantes que o Senhor está trazendo para a tua vida. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Segue, meu irmão, segue firme. Não vá nem para a direita, nem para a esquerda. Fica no alvo. Fica no alvo que o Senhor te colocou. Tá entendendo? Presta atenção. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença, te louvando, Senhor, por esse dia, te louvando, Senhor, porque tu és soberano, tu és um Deus de poder, te louvando, Pai, porque nós sentimos a tua presença, nós sentimos o movimentar das águas do Espírito. Pai, eu te peço nesse momento, nós estamos em 25 pessoas na manhã aqui, guarda meus irmãos, livra meus irmãos do mal, protege eles em nome de Jesus. Coloca no coração deles a fidelidade à tua palavra. Coloca no coração deles, Pai, no nosso coração, os princípios dos teus mandamentos dentro de nós. Conserva as nossas almas intactas, livres das obras de Satanás. Conserva os nossos ouvidos firmes para ouvir a tua palavra, ouvidos que possam, Senhor, ouvir, entender e executar aquilo que o Senhor quer. Nos dá discernimento de espírito, nos dá, Senhor, a condição de pisarmos serpentes e escorpiões. Pai, eu te louvo por cada vida representada aqui. Eu te coloco nas tuas mãos as famílias, Pai, que estão aqui. Famílias que estão passando por situações difíceis. Famílias, Senhor, que já estão na prova do abandono. Já estão na prova da falta de emprego. Já estão, Senhor, sentindo o que está se aproximando. Guarda o teu povo, Pai. A tua palavra diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E é o que nós estamos buscando, o que está escrito, porque aquilo que está escrito, Pai, é promessa. E nós, Senhor, mediante aquilo que o Senhor colocou, nós nos firmamos e cremos e sabemos que o Senhor vai nos guardar. Pai, guarda a Priscila com a gravidez de alto risco, Pai. Guarda o sogro da Estela, a Rosimeire, Senhor, que está com problema sério. Guarda também a Natália lá do grupo, que está passando por uma situação difícil, a mãe da Sandra Manfrinato, guarda ela, Senhor, tira as dores do corpo dela. Senhor, faz a tua vontade em nome de Jesus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, sê conosco, nos dá a condição de atravessarmos o deserto e de finalmente entrarmos no rio puro da água da vida, claro como cristal, que sai do trono de Deus. Nos ajuda, Senhor, a nos encontrarmos lá. Nos ajuda, Pai, que se aqui nós não pudermos nos ver, mas que nós possamos lá nos reconhecer e que possamos estar juntos e contar as obras que o Senhor tem feito conosco. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres.
Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós andamos felizes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos firmes na tua presença. Antes que nós te amássemos, o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor deu o seu Filho para morrer por nós antes da criação do mundo. E por isso nós te bendizemos. Nós te louvamos, Pai, porque nós somos bem-aventurados de estarmos diante da tua presença. Somos o povo eleito e escolhido para estar diante de ti, te louvando noite e dia. Por isso, Senhor, nós estamos alegres. Por isso, Pai, nós sentimos a tua presença. Por isso, Senhor, o Senhor é fiel e verdadeiro com o seu povo. Guarda-nos debaixo da tua poderosa mão. Guarda meus irmãos e todos aqueles que vão ouvir essa palavra e todos aqueles que estão em estreita compreensão contigo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus. Guarda o teu povo nos 4 cantos da terra. Sê conosco, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, não no nosso merecimento, mas nos méritos de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Um dia maravilhoso na presença do Pai. Busquem ao Senhor. Busquem, porque em breve só vai ficar Ele. Nem aqui nós não vamos estar mais, mas Ele vai ficar com todos nós. Amém? Fiquem na graça do Todo-Poderoso, que Deus abençoe a todos. Amém e amém.